Olá, queridos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o Padre Danilo. Eu sou vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora do Carmo, da cidade de Ituverava, pertencente à Diocese de Franca. E hoje eu gostaria de continuar com vocês a nossa série de vídeos sobre o mês da Bíblia, refletindo sobre o tema Liturgia e Bíblia. Primeiro, nós devemos considerar que um dos intuitos da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II foi que a Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia, tivesse dentro da liturgia um lugar central, um lugar primordial, e que isso fosse estabelecido dentro de toda a liturgia da Igreja, e de fato nós podemos perceber esse lugar central, esse lugar primordial, sempre em todas as primeiras partes de todo e qualquer sacramento. Por exemplo, no sacramento do matrimônio, se nós o dividimos em duas partes, na primeira parte nós temos a liturgia da palavra e na segunda parte a união matrimonial. No sacramento do batismo, nós também, se dividimos ele em duas partes, nós temos na primeira parte a liturgia da palavra, na segunda parte a liturgia batismal. Na Santa Missa não é diferente. Nós temos, num primeiro momento, a liturgia da palavra e, num segundo momento, a liturgia eucarística. E com isso, nós podemos perceber que na liturgia da Igreja, sempre na primeira parte da liturgia, ocupa um lugar central, ocupa um lugar primordial, a liturgia da palavra. Vamos agora entender um pouquinho como é que é feita então a escolha das leituras. Talvez você pode se perguntar, né? Como é que é feita essa escolha das leituras? Quem é que escolhe as leituras do dia? E como que acontece que sempre as leituras são as mesmas, em qualquer lugar? Se você participar de uma missa, seja aqui na minha cidade, em Ituverava, seja na cidade de Franca, seja em qualquer lugar do mundo, você vai notar que a leitura é igual, que a leitura é a mesma. Isso porque a Igreja já escolheu para nós as leituras. A Igreja já determinou para nós as leituras que são feitas a cada dia do ano, cada dia litúrgico. Mas existem algumas regras, existem algumas particularidades que nos ajudam a entender, a compreender por que aquela leitura, por que aquele evangelho, naquele dia, naquele tempo e assim por diante. Primeiro precisamos entender que no caso dos sacramentos, por exemplo, o sacramento do batismo, o sacramento do matrimônio, que foram os que eu citei aqui como exemplo, existe no ritual do batismo e no ritual do matrimônio a possibilidade de várias leituras, que podem ser escolhidas, no caso do matrimônio, pelos noivos, ou pelo sacerdote, pelo diácono. No sacramento do batismo, as leituras podem ser escolhidas pelo padre, pelo diácono, por aquele que preside a celebração. No caso da Santa Missa, geralmente a leitura já vem pré-estabelecida. E dependendo, pode haver alguma alteração, dependendo da escolha do presidente da celebração. Via de regra, a leitura é sempre a mesma. Mas existem algumas regras que estabelecem as leituras. Por exemplo, na leitura do Evangelho dos domingos, do tempo comum, existe um ciclo trienal. Existe o ano litúrgico A, o ano litúrgico B, o ano litúrgico C. No ano litúrgico A, nos domingos do tempo comum,
nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus. No ano litúrgico B, nos domingos do tempo comum, nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos. No ano litúrgico C, nós vamos meditar nos domingos do tempo comum o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São João, por ser um evangelho mais profundo, mais teológico, a Igreja não dedicou a ele um ano, mas sempre o apresenta, sempre o medita nas grandes solenidades, seja nos domingos, seja nos dias semanais. Nas grandes solenidades, então, se medita o Evangelho de São João. Esse é um dos ciclos da leitura da Palavra de Deus, no caso aqui, voltados ao Evangelho, que existe dentro da liturgia. Existe um outro ciclo, que aí, esse ciclo diz respeito àquilo que nós chamamos na liturgia de dias feriais. Compreende-se esses dias como sendo de segunda até o sábado pela manhã. São os dias feriais. Nos dias feriais, existe um outro ciclo com possibilidades de leituras, seguindo a regra. A regra é, existe o ano par e o ano ímpar. Por exemplo, 2020 é o ano par. Então, sempre a primeira leitura vai ser do ano par. O Evangelho é sempre o mesmo, tanto para o ano par quanto para o ano ímpar. E existe uma outra particularidade. Nos dias feriais, fazem-se a leitura contínua de algum livro da Sagrada Escritura. Suponhamos que hoje iniciemos na liturgia ferial a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Então hoje nós vamos meditar o primeiro capítulo e talvez não ele todo. Amanhã nós vamos retomar de onde paramos. Depois de amanhã vamos continuar essa leitura, fazer uma leitura contínua de algum livro da Sagrada Escritura. E terminado um livro, começamos outro. Isso demonstra para nós a riqueza da liturgia e a riqueza da Palavra de Deus. E qual é o intuito da liturgia ao fazer tudo isso para nós? O intuito da liturgia é fazer com que tomemos conhecimento da história da nossa salvação presente na Sagrada Escritura. Você também pode perceber que nos dias solenes, compreendendo esses dias como sendo o domingo e algumas solenidades que podem até cair em algum dia de semana, fazem-se duas leituras mais o Evangelho. Uma leitura retirada do Antigo Testamento e uma leitura retirada do Novo Testamento. Isto acontece para demonstrar para nós a unidade que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. Isto existe para demonstrar para nós que todas as promessas, todas as profecias feitas no Antigo Testamento se cumprem na pessoa de Jesus no Novo Testamento. Por isso lemos uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento e o Evangelho, que demonstra isso claramente. Também, em alguns tempos importantes da liturgia, a Palavra de Deus vai apontar para nós a temática daquele tempo. Por exemplo, no tempo da Quaresma, as leituras vão falar para nós sobre o deserto, sobre a história do povo de Deus no deserto, vão falar para nós sobre a penitência, vão falar para nós sobre o servo sofredor, que é Jesus Cristo. Tudo isso se cumpre em Jesus. No tempo da Páscoa, as leituras vão demonstrar para nós, além de demonstrar os anúncios pascais contidos no Evangelho,
também vai demonstrar a atividade da igreja nascente. Essa igreja que anuncia o Cristo ressuscitado. No tempo do Advento, as leituras vão falar para nós sobre a espera do Messias, sobre a vinda do Messias. E no tempo do Natal, as leituras vão falar para nós sobre o menino Deus, sobre o mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, queridos irmãos e irmãs, gostaria de demonstrar a cada um de vocês que a Bíblia ocupa na liturgia da igreja um lugar principal. Mas com isso a igreja quer demonstrar para nós que a palavra de Deus precisa ocupar na nossa vida, assim como é na liturgia, um lugar principal. Que tomando conhecimento disso, e agora ao participarmos da liturgia, possamos estar atentos à palavra de Deus que é proclamada, para que ela possa encontrar na nossa vida e no nosso coração um lugar central. Deus os abençoe.